Olá, irmãos. Bom dia. Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3 diz assim, a partir da segunda parte: E te sustentou com um maná, que nem tu, nem seus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que Deus inventou a Bíblia? A Bíblia existe por várias razões. Deus inventou por várias razões. Mas existe a maior de todas as razões. Deus criou a Bíblia por amor. Porque Ele sabe que através da Bíblia nós podemos ver o seu amor revelado em cada momento da história. Mas é claro, nós não podemos esquecer que a Bíblia foi escrita por pessoas. Então, os seres humanos, eles falam a respeito de Deus e dos seus feitos da sua forma. Isso não significa que seja Deus se revelando através da escrição, ou seja, como se Deus tivesse pego a caneta e escrito a pena. Não. Pessoas escreveram, mas foram inspiradas. E como diz 2 Timóteo capítulo 3:16, ela é útil para repreender, para abençoar, para ajudar, para instruir. Como eu disse no início, tem várias razões, tem vários motivos pelos quais a Bíblia foi criada, foi pensada, foi planejada por Deus. Uma das principais razões também é porque o ser humano se afastaria de Deus. E até Moisés, pelo que nós sabemos, Deus falava com as pessoas através dos profetas. Não existia Bíblia. Então, só depois que Moisés começou a escrever que a Bíblia começou a ser vinculada, começou a fazer parte da história do povo de Deus. Então, por causa do pecado, Deus sabe e sempre soube que a Bíblia seria um instrumento para fazer o ser humano se ligar a Ele. O maior instrumento hoje da religião, que significa religação com Deus, é a Bíblia. É claro que muitas pessoas deturpam a Bíblia. Muitas pessoas deturpam a religião. Muitas pessoas usam a Bíblia para poder fazer o mal. E existem religiões grandes que até mudaram a Bíblia. Curioso, não é mesmo? E até isso Deus já sabia e deixou escrito que aquele que mudasse a Bíblia teria um problema sério, não é mesmo? Mas existe algo importante para nós falarmos sobre a razão de Deus ter criado a Bíblia. E o que é, Thomas? É o poder de Deus através desse livro. Quando você conhece a Bíblia, ela ajuda você a mudar. E você sabe, para mudar, somente com a ajuda de Deus. O ser humano pode querer mudar, mas ele não consegue. Ele pode até mudar exteriormente, mas interiormente, que é o mais importante, só com a ajuda de Deus. Então, muitos de nós, por não conseguir mudar, morremos espiritualmente, interiormente, e não conseguimos ter prazer na vida. E foi pensando nisso que Moisés escreveu esse texto que nós lemos hoje. Um texto que inclusive Jesus usou
na sua tentação. Moisés disse que Deus deu para todo o povo de Israel algo que eles nunca tinham visto, nem os pais deles: o pão que desceu do céu, o maná. Então aquilo era muito importante para eles e maravilhoso, porque era a única forma, era a única maneira que eles tinham de se alimentar diariamente. Só que Moisés diz: não é esse pão que alimenta vocês. Quem alimenta vocês é Deus, porque Deus tem palavra. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então eu queria lembrar você que Deus tem promessas. Deus faz o impossível acontecer. Deus se prende à sua vontade maravilhosa e sabe exatamente o que nós precisamos. E ao saber o que o ser humano precisa, ele se dedica, se prontifica, se entrega. Ele viu que o ser humano precisava de um guia, porque estava perdido. E ele se tornou esse guia. Tanto que guiou o povo de Israel, por exemplo. Ele viu que eles não tinham condição de sobreviver sozinhos, e ele os alimentou. Mas como eu estava dizendo, no entanto, por dentro, eles viviam sem propósito, eles viviam sem sentido, eles simplesmente vagueavam, chegavam até andar em círculos. Muitos deles não entraram na terra prometida, mas Moisés disse claramente: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus disser uma palavra e você aceitar, ela pode mudar a sua vida. Ela pode dar vida a você. Pode ressuscitar todas as coisas que existem em você que você gostaria de ter. Deus pode até criar coisas que não existem através da sua palavra. Mas acima de tudo, Ele quer dar brilho ao seu olhar. Ele quer dar condição de você continuar. Ele quer fortalecer você nessa caminhada, que é muito difícil. Ele quer fazer você não esquecer de que Ele não te abandona. Então hoje, o que você precisa fazer é apenas lembrar de que a palavra de Deus tem poder. A Bíblia foi inventada por Deus por várias razões, como eu disse, mas uma delas, para dar poder a você, para fazer você conseguir ser mais feliz do que antes. Viver plenamente, viver, como disse Jesus, abundantemente. Então aceite, porque essa promessa é de Deus, e Deus sempre cumpriu desde a antiguidade e vai continuar cumprindo, porque Ele tem um plano para você, mas você só precisa acreditar na sua palavra. Amém? Bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.